Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais um vídeo, mais uma aula do professor Albino Júnior. Lembrando que eu sou professor de Geografia e esta é uma aula que eu trabalho no sexto ano do Ensino Fundamental 2, tá? Ela costuma ser trabalhada, vocês podem verificar em diversos livros didáticos, né? Diversos currículos, no primeiro bimestre, bem no começo do ano letivo. E esse bimestre a gente trabalha muito com os conceitos da geografia, né? Um deles, né, é o conceito de espaço geográfico, muito importante para a gente compreender o mundo em que nós estamos, tá? E por que é importante a gente estudar os conceitos? Porque os conceitos nos ajudam a entender que a geografia trabalha com diversas dimensões do nosso dia a dia, né? Ou seja, a gente vai poder perceber que aquilo que acontece no nosso planeta nos afeta em diversas formas, né? Em diversas dimensões da nossa vida. Então, é muito importante que o aluno tenha noção desses conceitos para que ele possa pensar e refletir melhor sobre a realidade que o cerca. O primeiro conceito que muitos geógrafos, muitos professores de geografia dizem como sendo talvez o principal deles, né, é o conceito de espaço geográfico, né? Lembrando que espaço é um conceito que não pertence apenas à geografia, né? É um conceito que também abarca questões filosóficas, embarca também questões da física, né? Então é um conceito muito amplo, né? Então é por isso que a gente sempre delimita aqui na geografia falando em espaço geográfico, né? Porque, como vocês sabem, também tem o espaço astronômico, por exemplo, mas aqui a gente vai abordar principalmente o espaço aqui no nosso planeta Terra, né? Aqui na imagem desse primeiro slide, vocês podem ver a cidade de Nova York, com diversas construções, diversos prédios, né? E também com uma parte verde, que é o famoso Central Park. Além disso, a gente consegue ver corpos d'água, né? Lembrando que Nova York é banhada pelo Oceano Atlântico. A gente consegue também ver até mesmo dentro do Central Park, né? Aqui algumas lagoas, né? Então, aqui eu peço que o aluno, quando olhe esta imagem, ele veja que a nossa realidade muitas vezes contempla essas duas dimensões, né? Os aspectos físicos e os aspectos humanos, né? Então é importante que ele compreenda que o espaço geográfico, na maior parte das vezes, digamos assim, é um espaço que contempla essas duas dimensões. Coisas que a natureza fez e coisas que nós, seres humanos, fizemos também. Certo? Muito bem. Então, como a gente viu na aula sobre o que é a geografia, né? A gente viu que a geografia trabalha com aspectos físicos e humanos. E o resultado dessa interação que chamamos de espaço geográfico, né? Como sendo a conclusão dessas relações, né? Ou seja, esse espaço contempla essas duas dimensões, coisa que a gente pode ver também aqui nesta imagem ao lado. A gente consegue ver alguns prédios, um farol, também muito verde, né? Então, não tenham medo de pensar em relação a isso como sendo um resultado dessa interação. Sempre pense em espaço geográfico como sendo um espaço de ação do ser humano, né? Coisa que eu já coloquei aqui no próximo tópico. Reflete a ação do ser humano sobre a natureza, sobre o espaço natural, tá? Então, obviamente, um prédio não nasce do nada, né? Uma rodovia, uma estrada, uma cidade tem uma ação humana por trás dessa paisagem que a gente consegue ver aqui, que já contempla esses aspectos que não são feitos pela natureza, né? Ou seja, o ser humano age na natureza e também é influenciado por ela, né? Eu estou aqui, a minha imagem aqui da câmera está cobrindo, mas vocês saibam que o ser humano age sobre a natureza e da mesma forma ele é influenciado por ela. Então, o espaço geográfico é, digamos assim, esse palco, né? Eu gosto de fazer uma analogia com o teatro, né? No teatro, o palco é onde a ação ocorre, né? E não tem como a gente pensar em uma peça, em um roteiro, uma história, sem ter um palco que esteja contextualizado com a ação. Mesma coisa a gente pode pensar em relação a um set de filmagem. Em relação ao filme, você não vai fazer um filme, por exemplo, que retrata uma realidade africana, uma paisagem
que não esteja adequada àquela realidade que está mostrando ali no roteiro, na história, né? Então, a gente tem que estar sempre tendo essa noção. Então, isso, de certa forma, acontece também na vida real, né? O espaço geográfico é o palco da ação humana, onde o palco influencia nas ações humanas, e da mesma forma, as ações humanas podem também transformar esse palco, né? Então, essa simbiose sempre acontece. Ok? Bom, aqui então, retomando, focando, né? A ação humana é muito importante, né? Então, espaço geográfico é sempre resultado da ação humana sobre os processos naturais, né? Aqui eu coloquei algumas imagens que mostram muito bem isso, né? Construções humanas que não foram feitas a partir do nada, né? Foram feitas a partir do quê? Do trabalho, da técnica e da tecnologia, né? Ou seja, nós temos o poder de modificar bastante o espaço físico, né? Aqui em São Paulo nós temos o famoso Rio Tietê, e muitas pessoas não sabem que o Rio Tietê em São Paulo antigamente ele não tinha aquele formato retilíneo, né? Ele era curvilíneo, diversas curvas, né, que permeavam o seu trajeto na cidade de São Paulo, né? E foi através da ação humana que a gente conseguiu, de certa forma, fazer com que o Rio Tietê tivesse o formato que ele tem hoje ali na capital paulista, né? Então a gente consegue ver que a ação humana se dá também através da construção de prédios, casas, rodovias, pontes, barragens e portos, tá? Então não se esqueçam disso, da importância e da enorme influência da ação humana. Enfim, essa aula a gente pode concluir o quê? Porque é importante a gente ter uma noção sobre o espaço geográfico, sobre a ação do ser humano. Ela nos ajuda a entender o mundo atual, né? Este mundo com diversas contradições, com diversos problemas, né? Aquilo que eu já falei na aula de geografia. Nós, seres humanos, temos que ter responsabilidade em relação às nossas ações, coisa que está aqui no segundo tópico. É importante para conhecermos o poder das ações humanas no planeta. Ações essas que podem acarretar em consequências positivas e negativas, tá? Ou seja, tudo isso faz com que a gente possa ter uma melhor compreensão do que? Da nossa consciência enquanto cidadãos do nosso planeta, né? Ou seja, isso faz com que nós possamos ter uma melhor consciência, uma melhor noção daquilo que a gente pode realizar no nosso dia a dia, né? E também para que a gente possa cobrar melhor, fiscalizar aquilo que o poder público faz e as empresas também, né? No espaço geográfico, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.